Oh
projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo que espere um pouco, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, que o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não existe nada no papel, como eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Me que prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Que não para, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque Ele zela com sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou em sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Fiel é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Ele é poderoso. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que sabe e tem a certeza, a convicção no seu coração que o seu Redentor vive e reina para sempre, e que Ele pode mudar o quadro da sua história, da sua vida, que Ele pode te curar, te libertar, te salvar, salvar a sua família. Ele pode essa noite te encher do Espírito Santo, Ele pode essa noite te batizar com o Espírito Santo, Ele pode nessa noite te dar dons espirituais, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está aqui
Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que podem, fiquem de pé em nome de Jesus, amém? E antes da gente louvar esse hino, eu só quero fazer um ensaio rápido com os irmãos. E quando nós dissermos aqui, Tu és poderoso, eu peço que os irmãos falem junto conosco. Vamos ensaiar? Tu és poderoso. Teclado. Tu és poderoso. Tu és Vamos juntos, igreja, declare. Tu és poderoso. Eleve a sua adoração ao Senhor Jesus essa noite. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és santo, Jesus. Tu és
sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Já provei e vi, glória a Jesus, da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou, aleluia, e aqui não voltar, jamais, Jesus, jamais. É pela fé que eu vivo, meu Deus, próprias não vou. Esse não é meu fim, não acabou. Esse não é meu fim, não acabou minha história. Esse não é.
presente nesse lugar, igreja. Ele tem feito um milagre nas nossas vidas. Você pode assentar se você quiser, fique à vontade. Na casa do Senhor. Olha só. O milagre o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias. Quando você acorda pela manhã, abre os seus olhos, já é o milagre do Senhor acontecendo na sua vida. Todos os dias o Senhor tem feito um milagre. E até findar o nosso viver, nós vamos dar louvores ao Senhor. Glória a Jesus. Até findar os nossos dias aqui na terra, nós vamos dar o nosso louvor ao Senhor. Porque o Senhor te lavou, te limpou. Quem sabe você não nasceu num lar cristão, mas mesmo que tenha nascido, um dia você teve um encontro com Deus, com o Senhor, e Ele teve que te limpar, Ele teve que te lavar e te colocar nessa posição que você está hoje. Ele te lavou, Ele te limpou. Aleluia. E hoje Ele te dá essa sensibilidade de sentir esse Espírito Santo. Feche seus olhos nessa noite. Eu estou sentindo o Senhor nesse lugar. Eu creio também que se você entrou aqui com algo ou uma doença, o Senhor Ele cura nessa noite. Se é uma libertação, esse nosso Deus Ele liberta essa noite. O Senhor está presente nesse lugar. Não consigo
até o nosso viver, nós vamos dar este louvor a Ele, nós vamos glorificar a Ele, porque Ele nos lavou, nos limpou, e a cada dia Ele vai avivar, e vai te colocar, vai reacender essa chama dentro de você todos os dias. Continua, Senhor, fazendo um milagre em nós, no físico, em tudo, Senhor, para nós te servir melhor, para nós te buscar melhor, para nós sermos, ó Pai querido, melhor na tua presença. Dá meu viver, dá-te em meu louvor. Adoro o Senhor nessa noite. Adoro o Senhor nessa noite. Quem está sentindo a presença de Deus em você? A palavra de Deus vai nos falar que nada, nem ninguém, nem profundidade, nem distância, nem potestade, nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. E eu acredito que há uma preciosidade nesse amor, porque sendo Deus a pessoa que mais nos conhece, Ele nos ama por quem nós somos e além do que nós somos. Ele nos ama por aquilo que realmente nós somos. Nós podemos ser quem nós queremos ser, não queremos ser, mas nossa identidade real, nós podemos ser diante do Senhor. E apesar disso, Ele ainda nos ama na mesma intensidade. E fala que esse amor nos constrange. E fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Em Romanos, que é essa palavra que se encontra, essa palavra que eu comentei, parece que às vezes é difícil da gente entender. Mas o amor de Deus às vezes não é para ser entendido. O amor de Deus a gente aceita. O amor de Deus a gente vive. E a palavra de Deus fala que quando Ele morreu, os 3 dias Ele foi no inferno e Ele pegou a chave da morte. Mas eu quero te dizer que nesta noite, o Deus que você serve não é só a chave da morte que Ele tem. Você serve um Deus que tem a chave para depressão? No mesmo Deus, você serve Ele, você tem a chave que vence ansiedade, você tem a chave que vence angústia, você tem a chave que vence toda mágoa. Nessa mesma pessoa, a pessoa gloriosa do nosso Jesus, a quem você veio aqui sabendo quem Ele é, a quem você veio aqui sabendo que a Ele deve ser todo louvor, toda a glória. Nessa mesma pessoa, você encontra a chave para tudo na sua vida. E a palavra de Deus fala que a sua palavra, ela é pura, ela é escudo, ela é cura. E eu creio que a cura está nas mãos do Senhor. Eu creio nesse lugar que você vai ver milagre nesta noite. Eu creio aqui que Ele está no teu coração te falando: filho meu, eu te amo. Vamos louvar o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque
Glória a Jesus, aleluia. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Não há outro igual a
nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E já com todas as ofertas em nome de Jesus. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, quem oferta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor. A igreja de pé, vamos orar as ofertas e logo após vamos orar também e passar para a palavra em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos as ofertas da tua casa. Abençoa, meu Deus, os que deram, os que não deram, multiplica, Senhor, para a tua obra, derrama a tua bênção, Pai querido. E agora prepara o nosso coração para poder, ó Pai querido, ouvir a tua palavra. Usa a tua serva com poder, autoridade, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Agradecemos a oportunidade e as qual louvo o nome do Senhor. Glória a Jesus. Convido a missionária Kedma a vir aqui até a frente, em nome de Jesus. Ô Glória. Querido. Aleluia. Irmãos, quero dizer do meu coração, posso falar por mim. Ter a Kedma aqui, para mim, para o bispo, para a nossa família. Ela é uma filha que o bispo tem. É uma pessoa muito amada por toda a nossa família. E eu creio que todos aqueles que conhecem ela sabem disso. O valor que ela tem para essa obra, o Daniel, seu esposo, o missionário Daniel, e eu orei muito para que esse dia chegasse, para que a Kevin estivesse aqui, tá, Kevin? Ser para mim um exemplo de vida, de força, de fé. Deus sabe da grande alegria. Se você estivesse aqui e não tivesse falado nada aqui, eu já ganhei um grande presente do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, emocionada. Hoje veio comigo meu esposo Daniel, a minha sogra, a minha mãe. E antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer a toda a igreja. Para quem não sabe, eu enfrentei a luta desleal contra o câncer. E, irmãos, eu cresci, eu nasci aqui na casa de oração. E desde criança eu ouço falar assim, casa de oração, Pentecostal Vida Nova, uma obra de amor. Mas nesse período, irmãos, em que muitas das vezes eu não conseguia tomar um banho sozinha, minha mãe, o Daniel teve que me ajudar, muitas das vezes eu não conseguia comer sozinha ou tomar um remédio sozinha. E nesse período, irmãos, eu senti a igreja me amando. E foi falado aqui que o amor constrange.
E todas as vezes que eu me sentia fraca, que eu queria parar, que eu não queria fazer uma quimioterapia, que eu não queria ir mais naquele hospital, ter que fazer uma radioterapia, eu recebi uma mensagem de alguém e esse amor me constrangia. Irmãos, de todos os lados, eu não posso falar o nome de ninguém aqui, mas de todos os lados, toda a casa de oração mandou mensagem para mim. Irmãos, daqui de Juiz de Fora, as igrejas, Visconde do Rio Branco, Viçosa, lá em Ubá, lá em Mar de Espanha, de todas as cidades onde tinha uma casa de oração, tinha alguém falando: Kédio, a gente está orando por você. Eu recebi vídeos, eu recebi canções. Teve uma época em que eu parei de orar, eu estava muito fragilizada. Irmãos, e me enviavam orações, e quando eu não conseguia orar, muitas vezes eram vocês que oravam por mim através do WhatsApp. E eu queria agradecer, porque eu entendi essa obra de amor. O Senhor usou cada um e hoje eu estou aqui, porque o Senhor é um Deus que ainda faz milagres. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus que cura câncer. O nosso Deus é um Deus que cura depressão. Se você veio aqui sem fé, e se você veio aqui achando que é só mais um culto, que é só mais um evento, saiba, o Deus Todo-Poderoso desceu neste lugar. E o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, a força que Ele me deu, através da oração dos irmãos, eu tenho certeza que Ele vai fazer na vida de cada um aqui. Eu quero que os irmãos essa noite me ajudem a pregar. Eu ainda estou um pouco fraca, minha boca ainda falta saliva, eu ainda tenho algum tipo de efeito colateral que vou vencendo, rompendo em fé. Então os irmãos me ajudem nessa noite. Você que tem a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia no Evangelho do Apóstolo São João. Não consegue aumentar um bocadinho. No capítulo 1 e no verso 17. O Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 17. Quem achou diz amém? Amém. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Pode fechar sua Bíblia, coloca ela no seu assento, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer mais uma oração no meio de tantas orações que já foram feitas esta noite neste lugar. Deus eterno e maravilhoso Pai de nosso Senhor e Salvador, é no teu nome essa reunião, Senhor. Não temos muito o que falar, não estamos aqui rodeados da sabedoria humana, pois essa sabedoria falha, mas estamos aqui confiantes no poder do teu Espírito. Esse ajuntamento, Senhor amado, aponta para o céu. Nós estamos aqui porque queremos a manifestação do teu poder. Nós estamos aqui porque queremos que, além das nossas dificuldades humanas, além daquilo que o mundo nos oferece, maior é a tua promessa sobre nós. Então cumpre a tua palavra sobre nós. E pessoas que entraram aqui mortas, que entraram aqui vazias, que entraram aqui sem solução, possam estar de frente com o poder da tua palavra. Ah, Senhor, rasga os céus aqui. Se o Senhor descer aqui, a nossa vida nunca mais será a mesma. Se teu Espírito Santo tocar os nossos corações, nós nunca vamos chegarmos da mesma maneira. Então desça com teu poder. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos. Faz o teu querer, alcança o teu ungido Cristo em mim, onde estiver, e toda nação de Israel. Eu te peço, te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que você possa sentar-se aplaudindo no nome de Deus. Quando nós vemos a palavra do Senhor, a gente percebe que Deus ele age de uma multiforme graça. Ele tem maneiras de agir de acordo com a sua graça. Hoje nós queremos falar sobre avivamento. Nós queremos explanar um pouco sobre o mover de Deus na Bíblia Sagrada, o derramar de Deus através do avivamento. Eu gostaria, se o Senhor permitisse,
transmitir aquilo que Ele trabalhou no meu coração desde o momento em que eu recebi o convite, falar sobre princípios do avivamento. Princípios basilares que fazem o avivamento acontecer no meio da vida de um homem, de uma mulher, ou de um coletivo, de um grupo da Igreja do Senhor. Queria também falar sobre coisas impeditivos do avivamento, coisas que impedem o avivamento de se manifestar. É sobre isso que eu queria pregar nessa noite. Como Deus age na história, avivando o seu povo. Eu gostaria de falar também sobre a receita do avivamento e a definição. O que a Bíblia entende por avivamento. Apesar da palavra avivamento não ser mencionada em nenhum momento da Bíblia, nem no grego, nem no aramaico, nem no hebraico, ela não é mencionada em nenhuma tradução da Bíblia. Mas nós vemos o toque de Deus no homem, avivando o homem, e não a definição da palavra, mas nós vemos o manifestar de Deus avivando o seu povo, focos de avivamento em tempos. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Nós lemos um versículo que vai falar sobre 2 dispensações. Eu adoro, eu amo muito estudar sobre as divisões da Bíblia. A Bíblia é dividida em alianças, a nova e a velha. A Bíblia é dividida em livros. A Bíblia dividindo esses livros, agrupando esses livros, na verdade, em seções como o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e menores. Depois nós temos os evangelhos, Atos, as cartas ou epístolas de Paulo, Paulinas, ou as cartas e epístolas universais, e por último, Apocalipse. A Bíblia também se divide em pactos que Deus faz com homens, mas vai ter um impacto geracional. Aquilo que Deus fala com Adão, o pacto que Deus faz com Adão não muda, não transforma a sua vida de Adão, mas toda a sua posteridade. O pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, e o mais importante de todos, o pacto da nova aliança, do sangue de Jesus Cristo. Mas as divisões que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de estudar, que me dá prazer, é falar sobre as 7 dispensações. O mais importante é a dispensação da graça. Eu e o Daniel temos uma paixão por isso, e eu acho que é isso que nos achega mais um ao outro a conversar sobre a Bíblia. A Bíblia é dividida em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Mas nessa noite eu gostaria de trabalhar a palavra avivamento. O avivamento sobre o foco dessas 2 palavras, a lei e a graça. Como o mover de Deus, o toque do Espírito Santo de Deus se manifestava na dispensação da lei, e como se manifesta hoje o Espírito Santo na dispensação da graça, que é a dispensação onde nós temos. Mas para isso, antes da lei se manifestar, antes da lei ser dada por intermédio de Moisés, nós temos que entender como Deus caminhou para que a lei chegasse, e como Deus se manifestava através disso. Começa tudo com a história de um velho homem conhecido, chamado Abrão. Depois vai chamar Abraão. Deus chama esse homem na terra de Ur dos Caldeus e diz: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra, para um lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão vai para essa terra. E Abraão ouve a voz deste Deus. E Deus faz promessas para esse homem. Ele diz: olha Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você vai ser muito. Um momento específico, Deus fala com Abraão, dizendo: olha, onde colocar a planta dos seus pés, você será por herança. Deus fala para Abraão em outro momento: quantas estrelas, se puderes contar, esse é o tamanho da tua descendência. Ou ele fala da areia da praia. Deus se manifesta a Abraão e fala: olha, você vai ser grande, e os que virão de ti serão muitos, você vai ser pai de multidões. E Deus promete para Abraão. Só que tem um problema. Do momento em que Deus fez essa promessa até o cumprimento da promessa, Abraão envelhece. Abraão, ele fica um homem já avançado de idade. Avançado de idade, sem filhos, para ser pai de uma nação. Não era pai nem de um, ainda não tinha nenhum filho. Como poderia vir dele toda uma nação? E para piorar a situação, a mulher dele era estéril, Sarai, não podia gerar filhos. E aí tem um problema aqui, porque Deus está falando: você vai ser pai de multidão. Abraão, eu estou falando que você vai de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas quando Abraão olhava para a realidade, a situação fática de Abraão era diferente da palavra de Deus. E aqui se aplica o primeiro princípio para um homem, para uma mulher, para uma igreja, para um grupo que quer viver um avivamento. Nunca
de maneira alguma, a palavra de Deus ou a promessa de Deus em relação ao avivamento combina com a nossa realidade fática, com aquilo que nós estamos vivendo. Sempre a palavra de Deus se contrasta com a realidade do homem. E aí há uma decisão a se fazer: ou você crê em Deus ou crê na sua realidade. Aleluia. Glória a Jesus, bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Ou você crê em Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, o Senhor é santo. Ou você crê em Deus, ou você crê na palavra que o Senhor está dizendo ao seu respeito, ou você acredita na sua própria realidade, ou você acredita no que está acontecendo ao seu redor. E Abraão tem essa escolha a fazer: ou ele escolhe acreditar naquilo que ele está vivendo, que parece ser real, que tem muita certeza, que é quase palpável, ou ele crê naquilo que o Senhor está dizendo a respeito dele. E o Senhor trouxe aqui uma igreja que vai receber uma promessa de avivamento. Mas para que você receba essa promessa, você tem que parar de acreditar no que a sua família diz a seu respeito. Você tem que parar de acreditar no que a sociedade diz a seu respeito. Você tem que parar de acreditar naquilo que você pensa a seu respeito. Talvez você entrou aqui longe dessa promessa, mas os seus hábitos são diferentes de alguém que vai ser cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor hoje ele te trouxe aqui para te dizer: você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você vai chegar onde a Bíblia promete que você vai chegar. Saia daqui não crendo no que você está vivendo, porque isso é passageiro, isso é temporário. Mas saia crendo na palavra que o Senhor libera esta noite ao seu respeito. O Espírito Santo descerá, a sua alma se encherá. Aonde a doença vai haver cura, aonde a depressão vai haver felicidade, aonde a ansiedade vai haver paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. E Abraão escolhe crer, porque quem quer viver o avivamento tem que crer. O princípio basilar do avivamento é crer, não na realidade, porque a realidade de Abraão era de um homem que nunca teria filhos. Mas a promessa de Deus era diferente. Abraão é alvejado pelo cumprimento da promessa através de Isaac. E quando Isaac está crescendo, eles faziam uma festa para Isaac para comemorar que ele estava sendo desmamado. E nessa situação, Ismael contende, há um conflito entre Ismael e Isaac. E Ismael é um filho que vai ser gerado por um erro, que vai ser gerado antes de Isaac, por um descuido de Abraão. E vai ser filho também de Abraão. Só que no momento dessa festa que eles fazem em homenagem a Isaac, Sara diz para Abraão: olha, não é certo que Ismael reine com Isaac. Mande esse menino embora. Faça com que esse menino saia da nossa casa. E Abraão, a palavra do Senhor diz que ele se afligiu, que ele ficou muito aflito, muito perturbado, porque Ismael era filho dele também. E Deus fala para Abraão: olha, não se aflige, não se incomode tanto, porque eu vou cuidar de Ismael, ele vai ter uma descendência também. Mas o que eu vou fazer, eu vou cumprir Isaac. Ismael precisa ser liberado. E aqui há um manifestar entre a lei e a graça. É o primeiro manifestar da Bíblia, um dos primeiros manifestares, na verdade, onde a lei e a graça vão estar uma do lado da outra e uma escolha vai ser necessária. Quando Paulo, na carta dos Gálatas, a primeira carta de Paulo é a que ele mais fala sobre lei e graça. Ele vai falar que não dá para a obra da carne estar no mesmo lugar que os frutos do Espírito. E ele trabalha frutos do Espírito como algo que vem do Espírito ao homem, que brota. É um fruto, é algo que não é natural do homem. Se está no homem, não é por causa do homem, mas a obra da carne como algo natural do homem, onde o homem tem que se empenhar para fazer aquilo. É uma obra em que depende da força do próprio braço do homem. E Paulo explica que os dois não podem estar juntos. E é o que está acontecendo aqui. O filho da livre não pode herdar junto com o filho da escrava. E agora novamente Abraão tem que fazer algum tipo de escolha. Ou vai ficar Isaac
coletivo, geracional ou pessoal. Não pode, igreja. De maneira alguma, não pode. A lei está junto com a graça. Não pode você querer a graça para si, ou a lei para o próximo, ou aplicar sobre a sua vida mesmo. Não, eu acordo salvo, eu perco a minha salvação, depois eu conserto, sou salvo de novo e durmo sem salvação. É um mérito pessoal seu, então é lei. Mas quando é o Senhor que te perdoa, quando é o Senhor que te concede a paz, então é graça. E o Senhor está falando para Abraão, não pode. Existem hábitos, existem coisas, existem atitudes na sua vida que você precisa renunciar. Não tem como viver um avivamento sem uma renúncia exterior. Não tem como viver um avivamento sem você renunciar coisas, hábitos, pessoas. E o Senhor está falando isso para a sua vida nessa noite, para a minha vida nessa noite. Talvez o seu pastor não sabe o que você pesquisa na aba anônima, mas Deus sabe, Deus vê. Talvez o seu pai, a sua mãe não sabe o que você faz num quarto a portas fechadas, mas Deus vê. É preciso abandonar. Talvez o seu esposo, a sua esposa, não sabe o que você faz quando eles não estão olhando, mas Deus sabe. Talvez o seu pastor, talvez a sua igreja não sabe que tipo de pastor você é no seu trabalho, mas Deus sabe, Deus vê. Deus sabe que tipo de conversa você tem, que tipo de relacionamento você tem tido. E o Espírito Santo é santo, ele não vai descer na vida de alguém que não faz renúncias. E hoje o Senhor te chama para abandonar hábitos, coisas, pessoas, em nome de algo muito maior. Carregar sobre a sua vida a presença de um Deus Todo-Poderoso. Não sabeis vós que são templos, são moradas do Espírito Santo de Deus. E Abraão renuncia de novo. Ele escolhe confiar no Senhor. O tempo passa, Isaac cresce. E ele gera Esaú e Jacó. Estamos encaminhando para a lei. E Deus faz uma promessa: que o mais velho vai ser subjugado, vai servir o mais novo. O mais novo vai governar sobre o mais velho. Só que Jacó, ele tenta conseguir pela própria força, pela força do próprio braço. E ele trai, e ele engana. Ele trai o irmão, ele trai o pai, ele é trapaceia contra o pai, contra o irmão, e tenta fazer um cumprimento de uma promessa com o próprio braço, com a própria força. Até que o tempo passa e parece que Jacó se arrepende de quem ele é, porque tem um estigma sobre o nome dele. Todos olham para Jacó e Jacó foi assimilado ao nome de trapaceiro. Lá vai o enganador. E parece, pela história de Jacó, que isso incomoda quem ele é, a ponto dele ir se consertar com Esaú. Só que tem um problema: Jacó não pode se consertar com Esaú se antes não se consertar a si mesmo. Não tem como enfrentar os nossos problemas, irmãos, sem antes nós enfrentarmos quem somos. Se não tiver o enfrentamento interior, interno. E é por isso que os seus problemas, os nossos problemas sempre terminam no mesmo lugar, porque nós somos as mesmas pessoas. Não há uma mudança em nós. E até para ser perdoado por Esaú, Jacó faz uma tramóia, manda os filhos na frente, e se der ruim, dá ruim para os meninos primeiro. Mas nesse inteirinho, Deus desce para encontrar com Jacó. Um anjo vem e luta com Jacó. E o anjo luta a noite inteira. E de repente o anjo diz: olha, eu preciso ir. E Jacó diz: você não vai, se não me abençoar. E o anjo fala para Jacó: a partir de hoje você vai ter uma mudança interior. A partir de hoje vai ser algo dentro de você. Não vai chamar mais Jacó. O estigma que te persegue não vai te perseguir mais. Será Israel, porque como um príncipe, de uma forma honrável, você lutou com Deus. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque esteve face a face com Deus. O terceiro princípio para uma igreja que vai viver um avivamento de Deus. Se no segundo tinha que haver uma renúncia exterior, agora tem que haver uma transformação interior. Não é hábito, não é coisas, não é pessoas que precisam ser liberadas. É algo dentro de nós
que precisa ser mudado. São sentimentos, são emoções, são coisas que nos governam. É injustificável você ser a mesma pessoa do que um dia antes de ter descido as águas. Você ter as mesmas práticas, ter os mesmos sentimentos corruptíveis como alguém que não nasceu de novo. Essa mudança em mim é só o Espírito Santo que pode promover através de uma luta com Deus, através de estar em Peniel, estar face a face com Deus. Porque qualquer mover aqui se torna emocional, é comoção. Se quando você sair dessa porta, a sua vida ser a mesma, o seu pensamento ser o mesmo, você ser a mesma pessoa, tentando chegar nos mesmos lugares. Aleluia, Jesus. E Jacó tem a vida mudada. Jacó vai ter os 12, a cúpula dos 12, que vão ser os 12 patriarcas. Vai ter José vai para o Egito, você conhece a história. E lá vai acontecer depois uma fome, José vai ser levantado. 66 dos hebreus vão para dentro do Egito, vai passar 400 anos. Não são mais 66, a Bíblia fala 600 mil homens, e a história vai dizer que contando com as mulheres e com as crianças, vão ser 2 milhões de hebreus. 2 milhões de hebreus escravizados. 2 milhões de hebreus sendo oprimidos pela força de Faraó. O que acontece aqui é que Faraó não conhece a José, nem os feitos de José, escraviza aquele povo. E por mais que ele fosse muito, eles ainda não eram uma nação. Deus ainda não havia cumprido por completo o que ele prometeu para Abraão. Mas para cumprir o que Deus prometeu para Abraão, Deus encontra Moisés. E aqui vai o quarto princípio para uma igreja viver um avivamento. Moisés. O tempo todo, irmãos, na história de Moisés, você vai ver alguém que é dependente de Deus. Moisés vai falar em várias passagens, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, não faz a gente ir. Não adianta mandar um anjo, não adianta ser uma emoção, não adianta ser algo aparente. Não é como Saul que disse para Samuel: vai comigo, ô Samuel, porque mesmo Deus não estando, eles vão pensar que está por causa de você. Não, Moisés preferia ficar parado do que caminhar sem a presença de Deus, porque Moisés era dependente de Deus. E pessoas dependentes de Deus, elas agregam valores para o reino de Deus. Pessoas que são dependentes de Deus, elas agregam coisas de si para o reino de Deus. E ela é exatamente essa imagem de Moisés. Tanto é que quando Deus aparece para ele na sarça ardente e diz para eles enfrentar Faraó, que Deus faria um grande milagre, ele diz: Senhor, eu não posso ir. Sou um homem com a língua pesada, não sei falar. E Deus vira para Moisés e diz: não leva Arão com você. Pessoas dependentes de Deus agrega mais pessoas para o reino de Deus. É alguém que diz: não, eu não quero orar sozinho, vamos orar para Deus fazer um avivamento neste lugar. Não, eu não quero estudar sozinho, vamos montar um grupo de estudo para estudar a palavra de Deus. Não, eu não quero estender a mão sozinho, eu nem posso estender a mão sozinho, eu preciso de você, meu irmão. E esse tipo de dependência não faz o homem ficar paralisado. Não, esse tipo de dependência faz a igreja romper, caminhar de glória em glória, de fé em fé. Esse é o quarto e último princípio. Quer viver um avivamento? Que nessa noite o Espírito Santo derrame. Pessoas que não falavam em língua nessa noite voltem a falar. Pessoas que há muito tempo não tinham visões, que voltam a ter visões. Mas precisa ser dependente. Ninguém faz nada sozinho. É claro que Deus começa por um. Deus precisa de um homem. Esse evento foi sonhado no coração de alguém, de um. Mas precisava de um coração dependente para saber que sozinho nada podemos fazer. E na verdade a frase correta que João fala é que sem ele, é Jesus falando: sem mim nada podemos fazer. Nada. E agora Deus liberta o povo com as pragas, o mar abrindo, e aquele povo chega no deserto. O Faraó é derrotado no Mar Vermelho com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, e eles chegam no deserto e eles vivenciam o maior manifestar da graça de Deus antes da lei. Nós já vamos chegar na lei agora. E quando eles estão caminhando, eles
veem o maná caindo do céu, a água amarga se torna em água doce. É isso que acontece no deserto, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia para os guiarem. Eles vencem os amalequitas, tem um manifestar de Deus no deserto. Mas o tempo passa e eles vão chegar em frente ao Monte Sinai. E quando eles chegam em frente ao Monte Sinai, Deus fala com Moisés: irmãos, aqui vai ser o maior evento da história da humanidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Deus, a essência de quem Deus é, vai descer na terra. Ele fala com Moisés que ele vai descer. Deus, irmãos, vai pousar. E é uma palavra literal. Deus vai sair dos céus e vai pousar no Monte Sinai. E Deus fala com Moisés: olha, e eu vou me apresentar a este povo. E Deus faz promessas dizendo: olha, não vai ser só uma tribo, vocês serão um povo de sacerdotes, vocês serão um povo meu, exclusivo meu, e eu serei o seu Deus. E quando Deus desce naquele lugar, há raios, há trovões, há um manifestar poderoso de Deus. Tanto é que quem se aproximava daquele monte e tocava no monte morria. E o povo temeu, porque Deus é um Deus temível. É uma mentira essa pregação atualizada de Deus, que Deus é apenas amor, irmãos. É Salomão que diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Nós devemos temer a Deus, porque Deus é um Deus temível, e aquele povo sente corretamente o manifestar de Deus naquele monte. E porque temem a Deus, eles vão dizer uma coisa. E essa coisa é a primeira coisa, irmãos, que nos impede de viver um avivamento. Há um olhar inicial, um olhar principiante. Parece que o que eles dizem é bom, parece que o que eles dizem é correto. Mas saiba que isso nos impede de presenciar o manifestar pleno de Deus. Eles dizem: Moisés, nós temos medo de Deus, e por isso vai você no nosso lugar. Beleza, mas saiba de algo, Moisés: tudo que Deus nos pedir, nós faremos. Glória a Jesus. Parece que o povo está bem, parece que o povo está unido para obedecer a Deus. Só que há um problema nisso, eles estão pedindo categoricamente a lei. É o que Pedro está dizendo: Senhor, todos estes homens podem te negar, mas eu nunca vou te negar. E Deus fala: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, porque não é na força do próprio braço, não é na própria confiança. Não pode o homem chegar aqui e dizer: quando eu louvar, o céu vai cair, quando eu pregar, algo vai acontecer, quando eu orar, as pessoas vão ser curadas. Não, nós não podemos fazer, nós não sabemos fazer, nós não entendemos como fazer. E o perigo da igreja é achar que entendeu, é achar que sabe como fazer. Tudo que Deus pedir, nós faremos. Não, é diferente. A oração que traz avivamento é tudo que o Senhor nos pedir. Se Ele nos der força, nós faremos. Se Ele for conosco, nós faremos. Se Ele nos der capacidade, nós faremos. E o povo erra. E por isso, irmãos, eles têm a lei. Se alguém chega aqui achando que pode fazer, falha. Porque, irmãos, quão miseráveis nós somos. Caminhamos sobre casca de ovo. E debaixo dessa casca tem um mundo de condenação. E nós estamos tão perto deste mundo de condenação. Quem é que pode nos livrar desse corpo miserável? Irmãos, eu sou alguém que sabe da sensibilidade desse corpo. Eu sou alguém que um dia estava viva e alegre, pulando e pregando, aonde o Senhor me permitia ir. No outro dia eu não conseguia nem levantar da minha cama, porque nós somos miseráveis. Nós dependemos do Senhor. E eu digo de uma forma afirmativa: se não for o Senhor me levantar todos os dias, eu pereceria, sem dúvida. Se não for o Senhor te sustentar, o seu emprego cai, a sua casa cai, o seu casamento cai. Saiba que todas as benevolências que você tem é parte da misericórdia do Senhor. E aquele povo falha, Moisés sobe para o monte, Moisés demora. Eu vou me adiantar. E a segunda coisa que aqueles homens fazem é querer rápido algo que se constrói de forma trabalhosa. Deus é um Deus relacional. Não adianta, não, agora vai acontecer no momento em que eu quero. É Pedro que explica para nós: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Mas aquela geração do deserto, não posso falar tão mal deles, porque como eu sou parecida com eles, mas é imediatista.
como o Senhor tem que me ensinar. Moisés está demorando demais. Eu quero agora. Jesus está falando que vai voltar há quanto tempo? Paulo esperava há quanto tempo? Irmãos, persevera, larga esse relógio de lado, aposenta o tempo humano de lado e seja guiado pelo poder de Deus e seja guiado por uma experiência viva que só Deus pode trazer. Mas aquele povo não. Moisés se demora demais, então desça um bezerro de ouro, então faça algo, os deuses do Egito, faça aqui para que nós possamos adorar. E Arão faz, e aqueles cometem o terceiro erro deles. Eles constroem algo no lugar de Deus. Irmãos, eles vão cair no primeiro item da lei. Tudo que nós pedimos, nós faremos, mas muito rápido. Em menos de 40 dias, eles vão cair, eles vão pecar. E eles adoram um objeto em lugar de Deus. Não tem como ter um avivamento, irmãos, enquanto na sua vida outras coisas que não é Deus tem um lugar de preferência, tem um lugar de autoridade. E por mais que você não carregue coisas em você ou na sua casa, ou pulseiras que te denunciem como alguém que pratica qualquer tipo de pecado contra Deus, mas quantas vezes nós colocamos pessoas, coisas, sentimentos no lugar de Deus? Aleluia, Jesus! Aquele povo cai, eles erram. E aí de um dia para o outro, quando eles acordam no outro dia, após ter pecado, eles se reúnem e dizem: agora nós vamos fazer uma festa, agora nós vamos celebrar. E quando Moisés está descendo do monte com as tábuas da lei, a lei está sendo dada, o maior acontecimento da história, Deus desceu naquele lugar. E eles poderiam viver o maior avivamento. E Josué diz para Moisés: olha, eu ouço gritos de guerra, alaridos no arraial. Moisés escuta e diz: não é dos que vencem nem dos vencidos, é uma festa. E aquele povo, irmãos, o quarto e último impeditivo de viver o avivamento, um dia antes, eles estavam pecando. Um dia antes, eles estavam em frente a um objeto, dizendo: foi esse objeto que me tirou do Egito, foi esse boi de ouro que me livrou. E um dia depois, como se nada tivesse acontecido, estavam festejando. O que nos impede? O que impede a igreja? O que pode me impedir de ter uma íntima comunhão com este Deus relacional? É eu enfrentar o pecado como se o pecado não fosse nada. É eu estar diante do pecado e sair da prática do pecado sem algum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de movimento em relação ao pecado. Estar aqui como se não tivesse pecado, sem arrependimento, sem a confissão de pecados. Não tem como manifestar de Deus acontecer. O pecado não pode se tornar natural no meio da nossa juventude. O pecado tem que ser extirpado deste arraial. O nosso Deus é santo e não nos ainda carregamos a bandeira da santidade em nós. Erramos como se não tivéssemos errados. Irmãos, eu falo de uma forma verdadeira. Aquilo que as epístolas nos ensinam de confessar o pecado uns aos outros. Parece absurdo na igreja atual. Eu dizer que eu pequei para o outro. Como isso nos escandaliza, porque nós não temos confessado nem diante de Deus. Nós chegamos aqui, agradecemos a Deus, agradecemos pela vida e estamos certos por isso. Mas quantas das vezes nós chegamos aqui com o coração angustiado, com o coração aflito, dizendo: Deus, me perdoa porque eu pequei. Deus, eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor me perdoe. Deus, eu estou aqui porque eu falhei diante de Ti. Vamos viver uma experiência de perdão. A gente não consegue chegar aqui e dizer: Senhor, me perdoa. Irmãos, eu não falo de algo grande. Não, graças a Deus nós somos cristãos. Os nossos pecados, quanto mais Jesus se aproxima da sua volta, tem cada vez mais diminuído. Mas é uma mentira, é um desejo mau, é uma soberba, é algo que parece intocável a nós, mas tem nos balançado tanto, porque quando nós pensamos que somos imunes a isso, essas flechas, esses dardos têm nos atingido. E uma igreja que vai vivenciar o derramamento do Senhor é uma igreja que chega aqui arrependida, é uma igreja que chega aqui confessando, é uma igreja que chega aqui entendendo: isso aqui é
ainda é o templo do Senhor. Esse lugar foi orado, foi consagrado. Deus desce aqui, Deus ouve a minha oração. E o sangue de Jesus Cristo ainda é suficiente para me lavar, para me perdoar, para me fazer ser livre. E naquele dia, quando a lei foi dada, quase 3.000 pessoas morreram. Era para ter vida. Era para Deus descer lá, e Deus é um Deus de vida. Mas quando a lei foi dada, quase 3.000 pessoas sucumbiram à morte. Sobre os olhos da lei, claro que pode haver fotos de avivamento, como a Shekinah de Deus em tempos no meio deles, mas não tem um avivamento genuíno, porque o avivamento pela lei se consegue pela força do próprio braço. E quem é santo? E quem se arrepende tanto a ponto de conseguir trazer o próprio Deus para cá? Ninguém. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O tempo passa e aprove a Deus uma providência divina, que na plenitude dos tempos vem Jesus Cristo. Jesus Cristo se derrama sobre nós. Ele se faz carne, ele vai até a cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, com suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morre, no terceiro dia ele ressurge com vida. Jesus Cristo é ressurreto dentre os mortos pelo mesmo Espírito que está neste lugar. O Espírito que ressurgiu Jesus Cristo dentre os mortos está sobre esse lugar. Ele toca você, ele toca a sua vida, ele toca o seu coração, ele toca a sua mente, ele te enche de poder, ele te enche de autoridade. Jesus fez uma promessa àqueles homens. É necessário crer, é necessário uma renúncia exterior, é necessário uma transformação interior, é necessário uma dependência de Deus. Não pode haver a força do próprio braço. Não podemos dizer nós faremos porque nós não conseguimos. Não pode haver um imediatismo, porque é de repente. Não pode haver no lugar de Deus outras coisas, em um lugar onde o avivamento vai acontecer. E não pode haver uma falta de arrependimento, uma remissão dos pecados que é provocada através da confissão a Jesus Cristo. Tendo esse tipo de coisa, Deus faz uma promessa para homens, simples homens, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e invadiu toda a casa, e todos que estavam sentados e foram repartidas por eles línguas como de fogo, e foi tocando em cada homem, e foi tocando em cada mulher, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falava. Deus rasgou o céu, Deus desceu naquele lugar através do seu Espírito, e não era pela lei, agora era para a graça. Não estamos no Monte Sião, não estamos no Monte Sinai, na verdade, estamos no Monte Sinai, no Monte Sião, com a plenitude da graça se manifestando ali naquele lugar. E os homens começaram a dizer: como podem esses varões galileus falarem como nós? Como podemos entender o que eles estão falando? Outros falavam: então estão bêbados, por causa do manifestar naquele lugar. E o Pedro, que tinha negado Jesus 50 dias antes, diante de uma vendedora, diante de uma criada, dizendo: não me parece com ele, eu não sei quem ele é. Este Pedro se levanta para uma multidão e diz: varões de todos os povos, não pensem que estamos bêbados. Não pensem isso de nós, porque ainda é 9 horas da manhã. Eu imagino que talvez eles tenham passado a madrugada lá orando, esperando Deus cumprir aquilo que Ele tinha falado através de Jesus Cristo. E eles estavam reunidos, porque hoje se aconteceu o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, as vossas filhas e os vossos filhos profetizarão. Olha, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos terão sonhos, até os servos e as servas se encherão da presença, e o meu Espírito estará sobre todos vocês. Ao avivamento, ao poder de Deus. E naquele dia, no dia em que a graça foi concluída, quase 3.000 pessoas foram salvas. Isso é
avivamento. Homens que estavam caminhando para a morte do judaísmo tiveram vida através da palavra de Deus. Se a lei mata, se quando a lei foi dada, teve morte. Te apresento nesta noite. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É graça. E ele tem vida. E ele tem vida. E ele tem vida. E ele tem vida. Quase 3.000 pessoas foram salvas. A pregação de Pedro tinha fé. A pregação de Pedro, ela tinha a necessidade da renúncia. Tinha necessidade de uma mudança interior. E eles tinham que depender. E aqueles varões, como faremos isso, Pedro? E Pedro explanou a palavra de Deus. A fórmula, a receita para o avivamento é simples, é difícil de alcançar, mas é simples. É o que aconteceu em Atos 2. Onde tem palavra e onde tem oração. Tem palavra, tem oração, tem o derramar de Deus. E o que eu entendo com definição de avivamento é que eu vou encerrar. É o derramar de Deus dentro do próprio homem. Quando Deus se derrama dentro do próprio homem, tem um despertar, tem um avivamento. E agora não é foco de avivamento como era na lei. Deus ia e voltava muito rápido para o céu. Não, agora ele mora em nós. Aconteceu em Atos 2, depois aconteceu na casa do centurião Cornélio, quando os gentios, quando nós recebemos pela primeira vez esse Espírito que nos permite viver esse avivamento. Aconteceu em Éfeso, quando Paulo chega lá e vai pregar para os 12 homens que conheciam apenas a respeito do batismo de João Batista, e Pedro fala: não, tem mais, tem mais. Eu vos apresento o Espírito Santo, estende a mão sobre aqueles homens e eles começam a falar sobre línguas. Se você nessa noite só conhece o batismo de João, nós te apresentamos, tem mais, o Espírito Santo desce neste lugar. Ele toca você, vivifica, ele te leva a glorificar Jesus Cristo, ele te leva a glorificar Jesus Cristo, ele toca você. Aleluia. Se coloca de pé nesse momento, eu quero orar com você. Quem é que pode te separar do amor de Deus? Quem é? O Espírito Santo ele toca você. Avivamento, uma promessa de Deus. E através da graça nós conseguimos alcançar. Se prepara para neste congresso viver algo maior do que o avivamento do país de Gales. Viver algo maior do que os moravianos viveram. Viver algo maior do que a Rua Azusa presenciou. Viver algo maior do que os modelos da história. Homens foram mortos, homens renunciaram tudo, homens se entregaram. Mas hoje o Senhor quer usar você. Hoje o Senhor quer tocar você. A era deles passou, o tempo deles passou. Deus só precisa de um disponível. Deus só precisa de um coração nessa noite. E aquele que não fala em línguas vai falar. E aquele que não profetiza mais vai profetizar. E aqueles que andavam enterrados vai voltar para casa. Filho perdido, hoje é seu dia. O Pai está te esperando. Ovelha perdida, ele desceu do céu para te encontrar. Oh, grande, não pense que você não tem valor. O Espírito Santo está varrendo a casa. Ele está multiplicando os móveis neste lugar para encontrar o seu coração. Você pecou, você errou. A sua realidade é longe do avivamento. Saiba, filho meu, filha minha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Senhor Deus, eterno, maravilhoso Pai, a igreja está clamando por avivamento. Pai, podia ser uma campanha para trocar de carro. Pai, podia ser uma campanha para trocar de casa. Pai, podia ser uma campanha para curar a mente. Pai, podia ser uma campanha para abandonar remédios. Pai, podia ser uma campanha para salvar o casamento. Mas não, nós nos reunimos aqui para pedir, para implorar de forma misericordiosa a tua presença. Então desce sobre este lugar, desce sobre os corações. Pai, do teu poder. Espírito Santo, nós cremos em ti.
trocarmos valores, aonde nós trocamos coisas, aonde nós trocamos sensações, emoções, pelo seu nome. Não, o Senhor ainda é entronizado, o Senhor é mais importante. Se estão perturbando a tua palavra, dessa porta para fora, entenda, aqui dentro o Senhor é santo, aqui dentro o Senhor é soberano, aqui dentro nós damos glória a Ti. O mundo vai passar, os reinos deste mundo vai passar, mas Jesus, o Teu trono é eterno. Então venha com o Teu poder, venha com a Tua glória. Nós estamos honra e glória a Ti. Eu creio na oração de Israel e eu acredito nisso também. Oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu peço que os irmãos ainda continuem orando pela minha vida. Eu e Daniela cremos que o Senhor é muito bondoso conosco, mas ainda precisamos da mão do Senhor sobre nós. Então continue orando por nós. A oração, irmãos, vocês não sabem o poder da oração de uma igreja, mas eu sei, eu vivi isso. É poderosa, então eu queria agradecer e pedir para os irmãos continuem orando. E você que pode, levante as suas duas mãos mais alto que você puder e aplauda Jesus Cristo, porque Ele merece. Pastor. Irmãos, podemos assentar, benção. Queria chamar o missionário Marcinho aqui. Olha, a gente fez uma rifa, o Marcinho ofereceu. Tem irmãos aqui que nem compraram, então a gente vai dar uma oportunidade para esses irmãos ainda comprarem hoje. Amanhã a gente oferece a rifa. Aqueles que não chegaram aqui, a gente teve um atraso de meia hora no culto, porque nós iríamos iniciar a oração em ponto, como foi ontem. Foi uma bênção ontem também. Só que deu um pane ali no som, foi um milagre esse som ter voltado. Aí voltou em meia fase, assim, né? Ele não veio, né, totalmente pleno. Então o Marcinho vai falar aqui. Ficou acertado o sorteio para amanhã, né? Que aí os que quiserem comprar a rifa ali da cesta de chocolates, que é uma benção, tá bom? Depois aqui também a gente vai ter uma canjiquinha ali. Ontem a gente estava pedindo um valor, mas como o Senhor abençoou o coração de muitos aqui ontem e hoje com as ofertas aqui, porque isso está visando o nosso congresso dos jovens, então a gente vai oferecer ali, ela vai ser gratuita. Se você sentir no seu coração, o missionário Ronald vai estar ali, R$1, R$2, você vai estar ajudando eles também. Tá, o caixinha dos jovens. Então, se você tiver uma moeda, R$2, tudo aqui, irmãos, é por amor. Amém? O Senhor sabe disso. Eu passo a palavra ao missionário Marcinho, depois a gente vai dar a bênção apostólica. Povo de Deus, por conta do horário, a gente acabou adiando o sorteio para amanhã, né? Então, você que ainda não comprou, tem a oportunidade de comprar. Desde já eu peço perdão aos irmãos que já estavam aí ansiosos para ganhar a cesta, né? A gente acabou atrasando um pouco. Também desde já eu já peço perdão. E sem delongas, eu queria perguntar algo aqui. Quem trouxe visitantes hoje? Levante sua mão, por favor. Tem alguém em cima, gente? Eu não estou vendo, não. Manu? Meu pai e minha mãe ali. Olha o pastor. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Você que trouxe visitante, fique de pé em nome de Jesus. Eu não. Eu já... Chega pra frente aí, Manu. Não tô te vendo não, minha irmã. Aê. Glória a Deus. Eu peço que acenda as luzes, por favor. Glória a Deus. Então, agora a gente vai fazer uma contagem aqui. E quem trouxe mais visitantes vai ganhar um presentinho. Tá, gente? Presentão, na verdade, né? A Aline arrasou, gente. A Aline que abençoou a gente com essas bênçãos aqui, meu Deus. Graças a Deus, aleluia. Então, Deus é fiel. Você que trouxe 5 ou mais visitantes, levanta a mão aí. Você que trouxe 5 visitantes, 4, 3 visitantes. Ó, gente, ó, não é marmelada, tá? Não é marmelada, não. Eu não trouxe ninguém.
É vitória, Acho que é mano. marmelada, pastor. Dá pra mim, Vaz. Esquenta a cabeça, não. Então, gente, vem cá, meu amor. Olha! Nossa, gente, é a mulher mais linda do mundo. Vocês Ah, me Jesus. perdoem, os casados aqui. Então, meu amor ganhou aqui, ó. Deus abençoe, tá? Traga mais visitantes. Tem foto. Vai ter mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o segundo vai ser uma barra, mas uma barra, senhora barra, gente, ó. Recheada, viu? Recheada. Glória a Deus. Vamos lá, eu parei no 3. Quem trouxe 2 visitantes? Aí. Poxa, Manu. Então o pastor ganhou, gente. O intuito disso é para que a gente tenha cria isso dentro de nós, de convidar pessoas para estarem com a gente no culto, de convidar aqueles amigos nossos que às vezes a gente tem ali no nosso dia a dia, convive com eles, né? Convidar para vir no culto. Então a gente quis fazer esse sorteio para abençoar a vida daqueles que se empenharam em trazer mais um. Então eu quero dizer para ele vai doar pra mim. Oh, Deus, não me coloca, não complica minha vida não. Vem cá, pastor. Então é isso, gente. Vamos tirar a foto aqui rapidinho. Aleluia, Jesus. Que Jesus abençoe a vida dos meus irmãos, tá? Vocês mais uma vez nos perdoem por conta do horário, por conta do que aconteceu com o som, tá bem? E que Jesus possa abençoar. Pastor, já estava segurando para mim, achei que você ia me abençoar. Aleluia, Jesus. Ah, gente, tem um videozinho de 30 segundos, por favor. Não vai ainda não. 30 segundinhos. Você vai colocar lá, é uma surpresinha para vocês, para nós todos aqui. Tá acabando, tá, pastor? Glória a Deus. Pode apagar esses aqui para mim. Aí. É um vídeo bem curto, mas que é uma bênção também. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, gente. E aí, deu não? Ah, tá. Já ia falar, vamos ter que orar de novo. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Ah. Volta de novo aí, volta de novo. Nós não somos daqui. Somos todos peregrinos de uma terra distante, caminhando sentido a nossa pátria celestial, onde teremos morada eterna. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Enquanto estivermos aqui, temos uma missão a cumprir. Mas saiba, você não está sozinho. Aê, jovens do Senhor! Glória a Deus. Então, foi dada a largada para a nossa Conferência Nacional de Jovens, que será dia 14, 15 e 16 de novembro. Pessoal agarrando aqui. Então, vocês que estão aí, que estão aqui, já vão passando para os próximos, para aqueles que não puderam estar aqui hoje. E as inscrições já estão abertas, tá bem? Vai ser na Colônia de São Firmino, lá vai ter local para se alojar. Então, você que quiser ir para ficar, vai poder ficar. No link da bio do União vai estar lá para fazer a inscrição. No link da bio lá do Instagram vai estar lá, gente, para fazer a inscrição, tudo bonitinho. Então, toda a juventude vai chamando mais um aí para ir com vocês, tá? E vamos fazer
essa união que a gente está buscando entre a juventude da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. Muito obrigado, me perdoem pela falação, Marcinho fala demais. Oh, Deus! Que Jesus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar aqui dentro. Nós temos a plataforma de aula online da igreja, eu já divulguei para muitos aqui. Os professores são pessoas que eu nunca poderia imaginar da capacidade que Deus enviou para a Casa de Oração. Aulas de diáconos, pastores, pessoas que têm um talento para ser professor em qualquer lugar. Servo de Deus dentro da nossa obra. Também convido vocês a acessarem lá o pvn.plataformadeensinoonline.com.br, tá? Os cursos são gratuitos. Tem o link da bio lá. E tem o link lá da bio, tá? Então vamos fechar os nossos olhos. É bio, né? Bio? Isso, é isso mesmo. Eu sou filho. Lá no Instagram. Isso aí eu não sei nada. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz. Muito obrigado, Senhor, pela tua serva Kétia aqui conosco. Meu Deus, como eu recebi mais uma vez através da vida dela. Abençoe, Senhor, Daniel, abençoe o retorno deles. Meu Deus, guarde a vida dela para que ela possa, Senhor, estar conosco ali também. Senhor, no próximo dia 15 de julho, Senhor, no Congresso das Mulheres, o Senhor possa trazer as caravanas. Ó Deus, essas mulheres que já têm entrado em contato, Senhor, já têm feito as suas inscrições ali. Ó Deus, que elas também possam receber, Senhor, desse testemunho vivo. Ó Deus, através da vida da Kelly. Senhor, agora abençoe cada um dos teus servos aqui, as nossas famílias representadas. Nos livre e nos guarde, Senhor, nos dando paz e vida, cura, restauração. E amanhã também, Senhor, abençoe a vida do Rafael, que vai estar aqui, Senhor, ministrando louvor, o missionário Fábio Henrique, Senhor, com a palavra, as congregações também, Senhor, que estarão aqui, Olavo Costa, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez se manifestar em nosso meio. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. E agora vos digo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso Deus, o Pai, e as imensuráveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Aqui, eu já perdi o chocolate, ó, acabou. Valentina já pegou a barra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem uma canjiquinha ali, tá, irmão? A gente reforçou ela hoje, fizemos mais. Isso é uma bênção e é gratuita. Você sentir no seu coração, dê o que você quiser, senão já é gratuita para todos aí. Deus abençoe.